potencialidade meu também ganha 5. E o Helder vende sua força de trabalho e ganha 5. Os três ganhamos 5. Significa que lá na contabilidade do Marcelo Neri, no Xará, somos da mesma classe social. Que ganhamos a mesma renda, a nova classe média. E nota, tem uma base real concreta. Se ganhamos mais ou menos a mesma coisa, temos mais ou menos o mesmo carro, frequentamos mais ou menos o mesmo clube, compramos mais ou menos, mas enfim, nos conhecemos, nos relacionamos de fato socialmente. Somos iguais socialmente. Embora não sejamos. O capitalismo é tão dinâmico, tão flexível, que ele dá um jeito de igualar mais ainda isso que já é igual. Como? O Helder escreve num papelzinho: repasso o direito de apropriação desses 5 perpétuo para quem pagar a módica quantia de papelzinho e vai no mercado de títulos. Vou usar a linguagem tecnocrática. Mercado primário, porque ele emitiu, então o mercado primário é a primeira vez. Bom, mercado secundário é quando você vai retrans, enfim. E consegue um cara para comprar. A que preço ele vai vender aquele papel? Preço de mercado. Quanto vale o apropriar-se de 5 neste exemplo que eu dei? Qual é a precificação de um papel ou um direito de apropriação futura de 5 à taxa de juros de 5%? Foi o exemplo que eu dei. Vale 100. Concorda? Eu não tinha 100, não emprestei a ele a 5%. Então quem se apropria de 5 com o passar do tempo pode vender esse direito de apropriação por 100. Salvo quem esteja roubando, enfim. Supondo que eu era um cara ético, né? Ele vai vender por 100. Na hora em que ele vende aquele papelzinho por 100, ele tem 100 na mão. Se tornou igual. Eu não sou capital, eu não represento o capital fictício. O meu capital 100 existe. E porque ele existe, eu vou conseguir, ou não, é que o Maurício sabe fazer as coisas, me apropriar no futuro de 5. A lógica do Helder é a exasperação disso, só que a exasperação se inverte. A mera expectativa de vir a apropriar-se de algo no futuro permite a ele hoje constituir um capital de 100 que na verdade não é que não existe, é fictício, mas existe. Ele está com 100 na mão. Aí as duas aqui olham para o Helder, ele está achando que a taxa de juros vai ficar 5% o resto da vida. Não vai. Vira uma para a outra e fala, eu acho que vai subir. A outra fala, eu acho que vai cair. Vamos fazer uma aposta? Aí elas fazem uma aposta. Não vão no cartório, mas enfim, estabelecem um contrato, que no fundo é um título financeiro, e estão, sabe como é que chama isso? Derivativo. Estão fazendo uma transação financeira derivada de uma original. E aí aposta, enfim, vai embora o negócio. Qual é o meu ponto? O que eu fiz não é capital fictício, mas o que ele fez e essa lógica passa a contaminar a lógica do capital, esteja onde ele estiver, a partir dos anos 70. Por conta da desregulamentação, abertura, liberalização financeira, criação de novos produtos, derivativos, aí vai embora. É aposta sobre aposta. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte: que lógica é essa? É uma lógica de você apostar em que vai existir uma apropriação lá na frente e com isso você transaciona hoje esse capital fictício. E se não tiver? Sabe o que é pior? Não precisa esperar para esse tempo. Controla meu tempo aí. O melhor exemplo de atuação do capital fictício é na precificação das commodities agrícolas. Tu põe um agricultor, planta hoje e vai colher daqui 3 meses. E vai vender ao preço do que ele colhe daqui 3 meses. O Helder, que já manja do funcionamento do mercado de capitais fictício, chega para o cara hoje e fala o seguinte: eu vou comprar a tua colheita hoje. Mas como assim? Eu nem colhi, não importa, eu vou comprar hoje. Ao preço de hoje, é claro. E o Helder não é bobo, ele vai fazer isso hoje porque ele acha que daqui 3 meses o preço vai subir. Então ele compra pelo preço de hoje, daqui 3 meses ele vende e se apropria da diferença. Para o produtor agrícola, claro que é negócio, ele está vendendo antes de produzir,
fecha o contrato. O contrato é um papelzinho desse fictício. Aí só o Helder é inteligente. Só ele na seleção Torquato. O Torquato é populoso. O pessoal lá saca a jogada do Helder e vai fazer a mesma coisa. Na hora que vai fazer a mesma coisa, chega uma pressão de demanda sobre os produtores e o preço que se esperava fosse subir daqui 3 meses, sobe hoje porque achava-se que daqui 3 meses ia estar maior, olha só. Valorização fictícia do capital. Agora, lembra lá do começo da minha intervenção? Vale para cima, vale para baixo. Aí tá todo mundo com o papel. O que é o papelzinho? O direito de vender a colheita daquele cara que eu comprei hoje. Tá aqui, meu papel tá com o papelzinho na mão. Aí daqui 1 mês e meio, tem que esperar mais 1 mês e meio para fazer isso. Ele começa a desconfiar que o preço vai desabar. Por razões, não importa. Ele teve uma informação. Telefone vermelho. Deus ligou para ele, ó, o preço vai baixar. Não importa o palpite que você teve. Ele começa a desconfiar de que o preço não vai ser aquele. E o que ele faz? Um agente econômico racional faz o quê? Não é sacanagem. Vende hoje, pô. De novo, não apenas o Helder na seleção Torquato, portanto não apenas ele é inteligente, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia, em média, todo mundo entra com pressão de venda daqueles papéis, o preço despenca. Hoje, fosse ou não despencar daqui 1 mês e meio, porque eu estou na metade do período. Vale para cima, vale para baixo. Pois é, a crise do capitalismo contemporâneo, a partir de 2007, é exatamente essa lógica. Cuidado, talvez aqui seja o que eu falei que tivéssemos discordância. Porque até 2007, essa lógica do capital fictício vem com miniciclos, é verdade, mas não com crises estruturais. Não tenho tempo de desenvolver isso a partir de 2007. Por que isso? Porque até 2007, a funcionalidade do capital fictício prevaleceu. A partir de 2007, a palavra não existe, mas filósofo inventa a palavra, economista também pode. A disfuncionalidade passa a prevalecer. Qual é a funcionalidade do capital fictício? Dentre outras, acelera mais ainda a rotação do capital. Então notem, o capital fictício, embora ele diretamente não possa produzir mais-valia ou excedente, por razões óbvias, ele é mera apropriação, ele contribui para o capital que de fato produz, o faça cada vez mais rápido, portanto, não tenho razões como tempo para demonstrar aqui, o faça em maior magnitude. Para dar a metáfora, o capital fictício, ele em si participa apenas do comer o bolo. Ele não está lá na hora de fazer o bolo. Só que ele, pela sua lógica, acelera a rotação e faz com que aqueles capitais que produzam o bolo, produzam maior quantidade de bolo. Pois é, essa funcionalidade prevaleceu até 2007, depois foi rompida. O que significa que foi rompida? Vendeu-se ingresso demais para comer o mesmo bolo. O que acontece com um pedacinho da fatia para cada um, supondo que todo mundo vai comer a mesma fatia? Diminui. Sabe como é que chama em economia o tamanho da fatia do bolo? Taxa de lucro. Caiu. E aí quando despenca, é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa é a crise do capitalismo contemporâneo. O tempo está acabando, só mais 2 coisas. Primeira delas, é a mesma crise, só que mudou de forma. Porque a hora que estoura a crise em 2007, e se eu estou com espanhol na cabeça, conversei com ele, agudiza espanhol, mas existe em português. Quando se agudiza em 2008, o que acontece? Voltamos ao ponto inicial. O capitalismo tem um jeito de resolver. Qual? Foda-se. Os liberais honestos existem. Em 2008 disseram, deixa quebrar os bancos. Deixa o mercado se ajustar, deixa quebrar os bancos. Só que quando começa a quebrar um ou outro pequenininho, tudo bem. Quando começa a quebrar, sinalizar a quebra de maior, aí já não pode. Aí o mercado não pode funcionar. Os liberais honestos falam, não deixa. Como nem todo, aliás, a grande maioria dos liberais não é tão honesto, fala, não, uns não podem. Aí tem aquele argumento que o povo vai sofrer, porque as contas vão ser congeladas, enfim. Não pode. Não pode, fazemos o que para resolver isso? Se não é o mercado precificar o excesso de capital via desvalorização dos títulos podres, falei que nem economista agora, mas enfim, o que se faz? Não tem jeito, porque tem um excesso de oferta de papéis. Alguém tem que entrar comprando, para o preço não despencar. Quem foi que entrou comprando? O Estado. Ninguém mais queria comprar, veio a viúva. Comprou os papéis. O que o Estado fez? Jogou dinheiro no mercado, portanto deu liquidez para esse mercado,
e ficou com os títulos podres. Problema disso, dois. Primeiro, na hora que o mercado faz uma coisa e é sancionado pelo emprestador em última instância, qual é a sinalização do mercado para ele? Continua fazendo o que você já estava. A lógica vai se acumulando, a lógica do capital fictício vai crescendo, está dando dinheiro, passou a ser o Estado que garantia, que dá a garantia. Então não é o último. Estado é que nem pai e mãe, é o último recurso. Se nem pai e mãe emprestou, fudeu. Mas estava emprestando, então podemos continuar nessa lógica de valorização fictícia. Segundo problema, o Estado deu dinheiro. Onde é que ele tirou dinheiro? De dois lugares. Um vocês conhecem, qual do orçamento público? Ele tem que descontar nos gastos não financeiros. Saúde, educação. Mas tem um outro jeito de conseguir dinheiro. Qual? Pega emprestado no mercado. Como é que o Estado pega emprestado no mercado? Vende título público. Olha, junta tudo. Olha que maravilha. O mercado privado vende para o Estado títulos podres. E o Estado dá liquidez para esses títulos podres e eles podem continuar especulando. Aí o Estado, para financiar essa operação, o que ele faz? Além de reduzir os gastos não financeiros do orçamento público, o que ele faz? Recorre ao mercado, vendendo o título público, pegando o dinheiro que ele passa para o próprio mercado. No final das contas, o que o mercado fez? Trocou título podre por título público. Que maravilha! E é claro que aí tem toda a tecnocracia do linguajar, das operações, swap reverso, não reverso, mas não, linguagem politicamente incorreta, preto no branco. Foi isso que fez. Nos países centrais, europeus e Estados Unidos, é na periferia patuleia, fizeram a mesma coisa. A dívida pública, que já era extremamente elevada, explode. Aí quando vem 2010, 2011, a crise das dívidas soberanas. Qual é a linguagem da vulgata economicista? Culpa do Estado. Aquela crise de 2007 já foi resolvida pelo mercado, não é mais a mesma. Agora os Estados, que pagam salários altos, olha só, funcionário público, gastam demais com coisas que não deveriam gastar, o que é verdade, mas não dizem o quê? Dizem a mensagem que gasta com, enfim, como se os funcionários públicos gregos estivessem ganhando horrores, aí o Estado quebrou. Os funcionários públicos espanhóis estivessem ganhando horrores, aí o Estado espanhol quebrou. Porra nenhuma, a dívida cresceu pública por causa disso. Então é a mesma crise, só que com outra forma. Qual é o ponto? Isso não resolve a crise. O que aconteceu? Sancionou-se posicionamento especulativo dos mercados, alguns capitais quebraram, mas na hora que tem uma quebra você concentra e centraliza em outros, mais líquidos e, portanto, deu mais gasolina para o mesmo fogo. Cresce o estoque da dívida pública, portanto, cresce a grita por um ajuste fiscal que tem consequências sociais, políticas e econômicas. O que eu estou querendo discutir com vocês aqui é o seguinte: quem é que está pagando a conta da crise? Por esse lado, por aqueles que tiveram recursos que eram já mal e porcamente gastos pelo Estado, diminuídos. Mas tem pior, meus amigos. Por que tem pior? Porque isso, para o capitalismo, significa apenas uma coisa: ganhar tempo. E vou terminar com isso. Ganhar tempo para quê? Eles têm consciência disso. Porque o que precisa fazer para o capitalismo sair de maneira capitalista da sua crise é o que sempre fez. Quando você tem superprodução de capital, que não consegue mais se apropriar da mesma massa de excedente que antes, e duas uma: ou os liberais honestos deixa quebrar o excesso de capital, ou o que você fez? Você vendeu o direito de apropriação sobre algo que não existe na mesma proporção. Qual é o ou? Produz isso mais, que aí vai bater com o direito de apropriação. Produziu o que mais? Excedente, mais valia. Como é que você faz isso? As velhas, famosas reformas trabalhistas, da Previdência, tudo o que é necessário para aumentar a taxa de mais-valia. Arrojo salarial, desemprego, aumento do exército industrial de reserva, aumento da intensidade do trabalho, aumento da produtividade do trabalho, aumento de hora extra, terceirização, tudo de novo. Qual é o problema disso? Demora para fazer. Por isso que eles têm que ganhar tempo. Você não faz de um dia para o outro. E pior, o pessoal chia, né? Ou não chia?
Ou de novo vocês acham que o pessoal lá na Europa, na Espanha e na Grécia cheirou cocaína e foi pra rua porque estava doidão? Você acha que os protestos sociais aqui no Brasil em junho foi uma coisa? Não. Como é que é? Copa das Confederações. Ali foi o timing. Mas qual é a razão concreta desses protestos? Note, eu estou falando que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo. O que eu estou dizendo é que quando elas fazem as coisas, alguma consciência elas têm, qualquer que seja. E qual é a mais premente? Quando eu não consigo mais sobreviver nesta merda em que nós estamos, aí, pô, foda-se. Vou sair pra rua. A questão toda é, para terminar, enquanto o capitalismo não aprofundar as reformas no centro e na periferia, a taxa de mais-valia não vai conseguir aumentar nos patamares que precisa aumentar, a exploração do trabalho, se vocês quiserem, para poder dar conta dessa massa de capital fictício que se especializou no mero apropriar-se. E isso tem consequências sociais, econômicas e políticas. Percebam, nós estamos a crise não acabou, nós estamos no turbilhão dela. Para onde ela vai? Bom, se o que eu falei nisso faz algum sentido, eu não faço a menor ideia. Muito obrigado. Bom, obrigado, Marcelo. Nós temos algum tempo, né? E como de praxe, vamos abrir para seguir perguntas, questionamentos, dúvidas ou esclarecimentos de alguns pontos que o Marcelo comentou ao longo de sua fala. Se alguém quiser fazer por escrito, ficar com vergonha, não precisa ficar com vergonha, estamos entre nós, né? Mas se quiser, tudo bem. Se não, o microfone está aberto. Queremos fazer, primeiro eu queria identificar se temos um bloco de 3 perguntas. Henrique, alguém mais quer fazer algum comentário? Seu nome? Arthur, mais um? Não? Então começamos então com o Henrique, depois fala da Arthur. Henrique. Buen día, voy a tratar de hablar devagadamente, falo muy poco portugués, pero quería aportar dos cosas a la excelente intervención de Marcelo. La primera, todo del final, porque es lo que más se recuerda, y son dos aclaraciones. La primera, todo el aumento de títulos públicos o de deuda que han tenido los países de Europa, por ejemplo, España pasó de 35% de su PIB, se dice PIB también en portugués, en el año 2006, ha pasado al 100% de su PIB en el año 2013. Entonces, eso significa más de 500.000 millones de euros que ha aumentado la deuda pública de España. Es a mitad de su PIB, de toda la riqueza que produce. Y ha pasado de deuda privada a deuda pública. Pero lo más importante es que a deuda significa impuestos futuros. Es todos los trabajadores, todos nosotros, que es la única fuerza que crea valor, que crea la fuerza, que al final crear impuestos es deuda eterna. Todos los trabajadores, por un lado, y por otro lado, como Estado, la actividad económica cae, hay una lógica de que el Estado debe reducir porque disminuyen sus ingresos. Entonces hay que vender a las empresas públicas rentables, a sanidad, a educación, porque es absolutamente necesario para el capital entrar, ampliar impuestos, zonas de valorización. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Nos han aumentado a deuda, pasado de privada a pública, y como con la disminución de la actividad se une la recaudación de los estados, y entonces hay que
lógicamente hay que privatizar todos los aspectos que el capital cree donde puede valorizarse. Y bueno, yo soy un poquito más pesimista. Segunda cosa, y ya termino, existe una tercera manera de terminar con la crisis, no solo las reformas traballistas, no solo quebrar capitales. Existe una tercera que, por desgracia, es la que casi siempre termina ocurriendo, que es a destrucción de capital y de vidas humanas, que al final las guerras en el capitalismo, por desgracia, suelen terminar siendo una solución. Eu sou aluno de Direito, então eu entendo muito de economia, mas tenho uma enorme curiosidade, acho que é uma parte muito importante do social como um todo. Dentro da minha concepção de leigo, e a partir dos debates que eu tenho acompanhado, sempre se fala no capitalismo, numa estratégia dele, a partir dos anos 70, a expansão de mercados, que ele adotou, e aí toda essa questão de globalização e neoliberalismo. E me parece, pela fala do professor Marcelo, um meio adequado dentro da lógica do capital para prosseguir o crescimento, a criação de valor. O que eu queria que o senhor comentasse era uma outra faceta de conseguir perpetuar o capitalismo, que é a obsolescência programada, que, no meu entendimento de lei, parece ter sido uma outra faceta que eles adotaram. Ou seja, como não se pode expandir infinitamente os mercados, e talvez para otimizar essa expansão da produção de capital, você fazer essa expansão também no mercado que já existe, ou seja, a pessoa consome 1, passar a consumir 3, e eu estaria triplicando o potencial de consumo e poder produzir mais. Eu queria que o senhor comentasse isso, como é que funciona, se for possível. Obrigado. Seu nome? Mariana. Maria. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Sou Mariana, de Serviço Social. Você disse que, enquanto não houver as reformas periféricas,